Qual é, meu irmão? Tu sabe qual que é o maior problema do Brasil agora? É a falta de nacionalismo. Ninguém é mais patriota nesse país. A juventude está perdida, não sabe nem cantar o hino nacional mais. Tem que tirar estes professores comunistas e colocar de volta educação moral e cívica. Tem que aprender a amar a bandeira do Brasil. Na boa, galera, falar que é nacionalista no Brasil é muito fácil em época de Copa do Mundo e de eleição, não é verdade? Mas será que a gente entende realmente o que significa ser nacionalista? Esse vídeo busca explicar a origem dos conceitos de nacionalismo e de patriotismo, para a gente poder entender as implicações disso hoje em dia. Vamos lá. Esses conceitos não existiam até a formação dos Estados Nacionais na Europa, cuja data de nascimento a gente fala nas relações internacionais, que é a chamada Paz de Westfália, a partir de 1648. Até então, as identidades que existiam eram muito em função da Igreja e do domínio da Igreja Católica na Europa medieval. O Iluminismo, então, é uma chave muito importante para a saída da identificação da Igreja para a identidade nacional, mais ainda na figura do rei. Então, é apenas depois da Revolução Francesa que se promove a luta em nome da pátria, não mais em nome do rei e não mais em nome da Igreja, quando, teoricamente, o poder passa das mãos da igreja para o rei e depois passa do rei para o povo. Nesse sentido, nacionalismo e patriotismo passam a caminhar de maneiras muito próximas. Por quê? O nacionalismo é o patriotismo do Estado-nação. É nesse período, então, de meados do século XIX para frente, que os símbolos nacionais passam a ser criados como forma de sustentar uma nova identidade coletiva socialmente criada. E os meios de comunicação tiveram um papel fundamental para isso. Ocorria uma verdadeira lavagem cerebral, como algo que sempre esteve presente na história, o que não é verdade. Esse elemento foi particularmente importante para a conscrição universal e a mobilização para as guerras. Era preciso criar uma cara, uma nova identidade para mobilizar as pessoas a lutarem em nome dessa identidade. Já viram o desenho do Pato Donald nacionalista? Passou a ser então parte da formação dos militares essa ideia de uma nação acima de tudo, de um ideal nacional, de um estereótipo nacional para o qual lutar acima de qualquer coisa. Ainda que poucos fossem os casos de uma relação direta entre o Estado e a nação. No século XX, depois das duas grandes guerras mundiais, o discurso nacionalista continua forte, principalmente entre aqueles estados muito militaristas. O caso dos Estados Unidos, União Soviética e Israel, por exemplo. As coisas começam a mudar com o final da Guerra Fria. Com o início da globalização, começa a se falar muito sobre o pós-nacionalismo, o fim das fronteiras, os processos de integração regional, e o maior exemplo disso talvez seja a União Europeia. Não é à toa, aquele cenário de investimento e de discurso militarista fica bastante enfraquecido. A gente pode ver isso, inclusive, nos próprios orçamentos das Forças Armadas em grande parte do mundo. No entanto, com a crise da unipolaridade dos Estados Unidos, a partir dos anos 2010 para cá, o discurso nacionalista volta a ter força e que não é à toa, é ligado a uma remilitarização da política internacional. No Brasil, os grandes momentos de força de um discurso nacionalista têm muito a ver com momentos excepcionais, principalmente os chamados movimentos contra-revolucionários que promoveram alguns golpes de Estado e regimes autoritários no país. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. E hoje esse argumento volta a ter muita força, principalmente devido à crise da segurança pública no país. Mas alternativas em se trabalhar uma identidade nacional, uma identidade patriótica, sem ter que remeter àquele discurso de nação acima de tudo? É possível, como por exemplo o patriotismo constitucional. Isso significa uma ressignificação das identidades sociais. Não mais em nome de uma bandeira, algo abstrato, mas em nome de valores e de princípios e de leis que formam uma identidade coletiva. O que define o que é nacional ou não é uma linha abstrata de fronteira, mas aquelas leis que uma sociedade resolveu estabelecer como forma de sua própria socialização. Isso é no mínimo mais coerente do que lutar por valores abstratos, frutos de um processo de doutrinação. Vale pensar nisso antes de se abraçar na bandeira nacional e sair por aí defendendo a militarização como o único discurso de fato nacionalista capaz de salvar o Brasil. Afinal de contas,
o que é o Brasil? Ao empunhar a bandeira nacional agora, eu tenho certeza que você vai pensar de uma outra forma. Não com um discurso doutrinário, mas com os valores que aquela bandeira de fato representa para a sociedade. É Rússia, é Brasil 2018! Eu sou brasileiro! É isso mesmo, amando o Brasil! Quer ser um patriota de verdade? Defenda os valores constitucionais, a Constituição cidadã. As fontes para o vídeo de hoje são principalmente os trabalhos do filósofo alemão Jürgen Habermas. A inclusão do outro, a constelação pós-nacional e além do Estado Nacional. Valeu, gostou? Dá um joinha aqui, curte o canal e fica ligado nos próximos vídeos. Quem é patriota de verdade usa até fio dental nacional, tá sabendo? É isso mesmo. Verde e amarelo.